Gênesis 42, eu vou ler do verso 29 até o verso 14 do capítulo 43. Diz assim: E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: Nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas, e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão, e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal, e viram as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então lhes disse Jacó, seu pai: Tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Mas Rúben disse a seu pai: Mata os meus 2 filhos, se tu não tornar a trazer, entrega-mo e eu te restituirei. Ele, porém, disse: Meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal, trouxeram do Egito. Disse-lhe seu pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: Fortemente nos protestou o homem, dizendo: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: Não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhes Israel: Por que me fizestes esse mal, dando a saber àquele homem que tinhais outro irmão? Responderam eles: O homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: Trazei vosso irmão? Com isso, disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta a segunda vez. Respondeu-lhes Israel, seu pai: Se é tal, fazei pois isto: Tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão. Levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos,
sem filhos ficarei. Vamos orar. Pai bendito e Deus amado, exaltamos o teu nome glorioso, agradecemos o cuidado do Senhor, agradecemos o privilégio de nos reunir em torno da tua palavra e de saber que o Senhor certamente se agrada em falar ao teu povo por meio da Escritura. Que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, Pai, que o Senhor nos faça sair daqui nesta noite mais parecidos com o nosso Redentor, mais dispostos a cumprir a tua vontade, mais dispostos a exaltar o teu santo nome diante dos homens. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós acabamos de cantar. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu tenho um amigo que fala, e eu gosto muito de repetir, estas coisas cantadas, elas são muito bonitas. Principalmente quando nós cantamos todos juntos, como congregação. É muito bonito ouvir isso. Por vezes é muito difícil viver assim. Enquanto estamos nesse mundo, enquanto ainda estamos sujeitos ao pecado que habita em nós, enquanto estamos sendo preparados e sendo conformados à imagem de Cristo, e temos dentro do nosso coração conflitos da nossa carne, dos nossos desejos, com aquilo que está ao redor, nos assolando muitas vezes, nos trazendo medo. Por vezes é difícil louvar a Deus, confiar no Senhor. E quando você olha para essa história, você precisa lembrar daquilo que nós vimos na semana passada, do primeiro encontro que houve entre José e os seus irmãos. Nós vimos que aquele momento, ele não aconteceu por acaso. Ele foi um momento providencialmente preparado pelo Senhor. Logo depois que a terra começou a sofrer com a fome, Jacó enviou seus 10 filhos para buscar comida no Egito. E nesse primeiro encontro você percebe a fidelidade de Deus, que começa a cumprir de forma parcial aqueles sonhos que ele havia dado a José, pois os seus irmãos chegam ali diante dele e se prostram diante dele. E é nesse primeiro encontro também que o Senhor começa a tratar o coração dos seus servos, porque não se engane, enquanto nós estamos nessa nossa caminhada aqui neste mundo, o Senhor usará cada circunstância, cada ocasião, cada momento da sua vida, a fim de trabalhar o seu coração, a fim de moldar o seu caráter, a semelhança do caráter de Cristo. E é isso que Deus começa a fazer naquele momento. O Senhor estava então tratando o coração tanto de José quanto dos seus irmãos. E nesse encontro, uma das maneiras que Deus está fazendo isso é por meio da disciplina que José está dando aos seus irmãos. Os irmãos naquele momento começam a pensar naquilo que havia acontecido mais de 20 anos antes, e começam a dizer: olha, somos culpados por aquilo que nós fizemos com o nosso irmão, nós vimos o desespero do nosso irmão, nós não o acudimos, Deus então está nos punindo. Eles estão de fato arrependidos daquilo que havia acontecido e percebem a mão de Deus tratando com a vida deles. Tanto é que quando eles vão embora para buscar o seu outro irmão, levando o seu mantimento, e eles percebem que há dinheiro, o dinheiro que eles haviam levado para pagar o cereal, o dinheiro está na boca do saco, eles exclamam naquele momento: o que Deus está fazendo conosco? Eles percebem Deus, eles entendem que Deus está tratando com eles naquela história. E se você lembrar, José bola um estratagema, ele mantém Simeão preso e despede os outros irmãos que vão buscar Benjamim, certo? Imagine a quantidade de medo no coração desses homens, e o texto faz menção a isso.
eles temeram, eles ficaram temerosos diante disso. Veja a expressão que aparece no verso 28. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Olha a expressão: desfaleceu-se-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se e disseram: que é isso que Deus nos fez? A situação trouxe temor ao coração deles. Talvez você já tenha enfrentado medos, talvez você esteja vivendo uma situação em que nesse momento você está lidando com uma situação que pode de fato trazer medo ao seu coração. E você cantou há pouco: te louvarei, não importam as circunstâncias, te louvarei a despeito do medo. Mas será que é assim que nós agimos? Essa história nos mostra como nós devemos agir diante do medo. Eles estão então temerosos, uma família inteira com medo, porque quando eles retornam, os irmãos contam a Jacó o que havia ocorrido. E então nós entramos na parte do texto que eu li nessa noite, e eu queria de novo ler aí do verso 29 ao verso 34, preste bem atenção. Vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o Senhor da terra falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes: somos homens honestos, não somos espiões, somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos o homem: o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos. Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. E agora você percebe algumas coisas. Estes homens que saem com medo no coração, eles chegam em casa e eles também temem contar toda a história para o seu pai. Como é que o seu pai irá reagir? Veja, o relato deles omitiu a prisão deles por 3 dias. Todos eles ficaram presos 3 dias. Naqueles 3 dias que eles ficaram amedrontadíssimos na prisão, dias em que eles começaram a discorrer sobre o que de fato havia acontecido, mas isso não aparece aqui no relato que eles têm ao seu pai. Eles estão diferente de quando contaram sobre José e fizeram tudo com José, quando eles não estavam se preocupando com a reação de Jacó diante do seu filho mais amado. Agora parece que eles têm certa preocupação com a forma como Jacó irá reagir, mas eles agem de forma errada. Eles fazem isso omitindo a gravidade da situação. Eles fazem parecer, na forma como eles estão contando a Jacó, que a situação não era tão grave como era, o que de fato levou eles a estar com bastante medo. E aí então eles despejam os sacos de cereal, com o cereal e o dinheiro cai junto. Veja o verso 35. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai. De novo aparece a expressão: e temeram. E agora, além deles estarem morrendo de medo, você tem mais um personagem que está temeroso, que é o próprio pai. Todos eles estão diante de uma situação que traz medo. E você percebe na família diferentes atitudes diante do medo. Cada um deles vai se portar de forma diferente. E de novo, nisso Deus está tratando o coração dos seus servos.
Como é que você consegue enxergar isso no texto? Primeiro você olha para a reação de Jacó. Diante do medo, Jacó é aquele que entra numa autocomiseração. Autocomiseração é quando você sente pena de você mesmo. Isso é autocomiseração. Veja, o verso 35 disse que eles despejaram o cereal, caiu então o dinheiro, e ao ver o dinheiro, Jacó pode ter pensado o seguinte: meus filhos roubaram esse cereal. Eles não contaram ainda o que aconteceu. Eles omitiram parte da história. Como é que esses meninos levam dinheiro para comprar cereal? Agora eles trazem esse monte de saco de cereal e o dinheiro está todo aqui. Ele está morrendo de medo. E diante do medo, ele começa então a murmurar sobre a sua vida. Veja isso, verso 36. Então lhes disse Jacó, seu pai: tende-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Jacó começa agora a se queixar da sua vida e da má sorte que ele estava enfrentando, dizendo para os filhos: vocês são o motivo da minha calamidade, vocês estão me privando de filhos, vocês deveriam ter tomado conta de José, José não existe mais, vocês deixaram seu irmão lá com aquele homem, agora vocês estão querendo levar o outro. Jacó começa a murmurar, como se ele estivesse dizendo: olha, tudo está contra mim. Não tem gente que vive assim, achando que o universo conspira contra você? E que todas as coisas que acontecem são contra você, e são propositais? Isso é autocomiseração. Jacó então está aqui reclamando o tempo todo. Diz verso 38, ele porém disse: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto, ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ele vai de Benjamim, não sai daqui de jeito nenhum, porque José já morreu. E veja o discurso de Jacó. Bom, na sua autocomiseração: eu já não tenho José, vocês estão querendo levar Benjamim, Simeão está para lá. Olha, Benjamim não vai, sabe por quê? Porque Benjamim já é um menino sozinho, o irmão dele morreu, tá? A primeira razão que ele apresenta aqui. Só que o restante do discurso deixa transparecer a verdadeira razão. A principal preocupação não é Benjamim, a principal preocupação é com ele. Se acontecer alguma coisa a Benjamim, eu vou ficar muito triste. Dá para você notar isso bem claramente aqui. Eu já perdi José. Lembra que quando ele perdeu José, ele ficou arrasadíssimo. Se eu perder a Benjamim, eu vou descer a sepultura bastante triste. Farei descer minhas cãs com tristeza a sepultura. Ou seja, ele tem medo de perder o seu filho preferido, aquele que ficou no lugar de José. E tudo isso, esse medo, faz com que ele ignore todos os outros filhos, e nesse momento pelo menos esqueça até de Simeão, porque se eles não voltam com o mais novo, Simeão vai permanecer lá, e ele ainda nem sabe que Simeão está preso. Porque pelo que eles relataram, pode ser que ele tenha pensado que Simeão estivesse seguro, sendo recebido como um hóspede. Mas ele não era um hóspede, ele era um prisioneiro. Os irmãos ficaram 3 dias presos, agora Simeão continua preso. E aí no verso 6 do capítulo 46, você vê de novo que ele está acusando os seus filhos. Disse-lhes Israel: por que me fizestes este mal, dando a saber aquele homem que tinhais outro irmão? Porque os meninos, os filhos, começam a contar a história, como é que foi que aconteceu. E então diz: olha, por que vocês estão fazendo esse mal comigo?
Note que o medo de Jacó, a circunstância adversa que ele está vivendo, o medo de ficar sem o seu filho preferido, leva este homem a murmurar, leva este homem a acusar os seus filhos de ser a causa da sua calamidade, dos seus problemas, das suas tristezas. Jacó é um homem neste momento que tem pena de si mesmo. E assim, meus irmãos, muitos vivem diante do medo. Crentes, como Jacó, que diante de situações adversas começam a lamentar a sua vida, os seus infortúnios, começa a lançar a culpa em todo mundo pelas mazelas que estão acontecendo na sua vida. E como um pecado começa a puxar outro pecado, por vezes junto com o medo, com a murmuração, começa a vir a inveja, porque eu passo muito problema, mas eu estou cercado de um monte de gente que não tem problema algum. E nós fazemos isso porque nós não conhecemos os problemas alheios. Nós achamos que só nós enfrentamos problemas. Agora, quando você sente pena de você mesmo, é muito comum tentar fazer o que quer que seja para se aliviar, sem levar em conta outras pessoas, sem levar em conta as consequências das suas atitudes, sem levar em conta a própria lei do Senhor, os próprios mandamentos, os preceitos que o Senhor nos deu para que possamos ir bem na nossa vida. Porque o que importa é aliviar o coração desse medo, dessa ansiedade, é me livrar dessa circunstância, custe o que custar. Cuidado para numa situação de medo, uma situação adversa, ao invés de você tentar olhar para o Senhor, a fim de resolver todas as coisas, não começar a ficar murmurando e a lamentar e a começar a ficar com pena de você mesmo. E tem gente que não consegue ver alguém que começa a se lamentar. Precisa que os outros o afaguem. Autocomiseração não é uma atitude correta diante dos problemas. E você tem, às vezes, por exemplo, cônjuges agindo como Jacó. Marido ou esposa que, ao pensar que pode ficar sem o companheiro, começa a pensar: e aí, o que vai ser de mim? Eu não vou conseguir viver sozinho, a vida é tão dura. E por conta da pena que sentem de si mesmos, muitas vezes começam a tolerar atitudes erradas do seu cônjuge. Não há mais espaço para conversa, para confronto bíblico, para crescimento em amor, porque o medo é que, se eu confronto, eu posso ficar sem aquele de quem eu tanto preciso. Coitado de mim. Muitas vezes você vai deixar de fazer o que é correto por pensar: o que vai ser de mim sem emprego? É o único emprego que eu tenho, então se eu tiver que fazer alguma coisa contrária à lei do Senhor, eu vou fazer. O mercado é assim. Eu sei que Deus vai me entender. Eu preciso desse emprego. De novo, em cada um desses momentos, a atitude será tomada porque você estará sentindo pena de você e daquilo que vai acontecer com você, se você não tomar tal atitude. Não se coloque então como vítima, não deixe de olhar para o seu coração, de tentar verificar se há pecado e se você está agindo de formas erradas. Há pessoas que, por conta das dificuldades e do medo, deixam de cumprir as suas responsabilidades. Elas estão tão ocupadas no seu mundo, sentindo penas de si mesmas, que elas não fazem aquilo que elas são chamadas a fazer. Seja a sua responsabilidade como pai, como mãe, seja a sua responsabilidade como filho, seja o seu trabalho lá no seu órgão onde você trabalha. Por quê? Porque o foco sou eu, o meu problema, os meus dilemas. E aí eu penso tanto nos meus dilemas, que eu começo a abandonar a minha vida devocional. Eu vou deixando de lado a escritura. Eu tenho tanta coisa para pensar.
E ao invés de buscar o favor do Senhor, o conselho do Senhor, eu deixo de lado. E aí eu não oro mais. E aí eu começo a me afastar da igreja. E aí eu começo a me afastar dos meus irmãos. Afinal de contas, pobre coitado eu sou. Olha o tamanho do meu problema. Veja o meu dilema. A autocomiseração vai fazer com que você tome atitudes erradas. Mas você vê mais no texto. Jacó, você tem a sua autocomiseração, mas você vê no texto a autopreservação de Rúben. Lembra de Rúben? Rúben é o filho primogênito de Jacó. E Rúben já havia percebido que ele não era ouvido pelos irmãos. Lá atrás, ele disse: olha, não vamos tocar no menino, tentando ficar bem com Jacó. Quando ele vira as costas, os irmãos fazem o contrário do que Rúben queria, certo? E apesar de ser o líder por direito, ele é o primogênito, ele não é muito ouvido, certo? Ele tenta um plano para sair como herói da história, mas José acaba sendo vendido como escravo. E você viu naquele momento que ele estava preocupado com a sua reputação diante do seu pai. Agora, mais uma vez, você tem Rúben tentando impressionar o seu pai. Veja o problemão. O homem lá da terra falou duro com eles e disse que eles deveriam levar o seu irmão mais novo. Jacó, diante da notícia, fica preocupado. Que negócio é esse? Meu filho mais novo vai ser levado? E aí então Rúben entra em cena para garantir que Benjamim vai voltar. Mas você percebe de novo a preocupação que ele tem com ele mesmo. Dá uma olhada aí no verso de número 37. Mas Rúben disse a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não te tornar a trazer. Entrega-mo e eu te restituirei. Rúben agora aparece para melhorar a situação. Seguinte, pai, me dê Benjamim, eu vou levar Benjamim, vou trazer ele de volta. Se eu não trouxer Benjamim, mato meus 2 filhos. Por que ele não se coloca como garantia? Ele coloca os seus filhos como garantia. A preocupação aqui é: eu preciso dar um jeito de fazer o meu pai entender que eu vou trazer esse menino. Ele coloca os seus filhos na linha de frente, no fogo. Então, tanto a autocomiseração de Jacó quanto a autopreservação de Rúben partem de um coração egoísta, um coração focado em si mesmo. Porque em última instância, se der tudo errado, não vai acontecer nada com Rúben, vai acontecer com seus filhos. São os filhos que ele está dando com garantia. São os filhos que ele está colocando aqui na frente, dizendo: ó, essa é a minha garantia. E do mesmo jeito da autocomiseração, a autopreservação vai fazer você tomar atitudes pecaminosas. E por autopreservação aqui eu estou dizendo aquela atitude que você tem de achar que você é o responsável por não acontecer nada de mal na sua vida. É você quem se guarda, é você quem se garante, esquecendo-se que quem guarda a sua vida é o próprio Senhor. Eu falei do emprego. Há aqueles que fazem o errado para manter o emprego, isso é autopreservação. Ou é alguém que mente para preservar a sua reputação, autopreservação. Cuidado com os pecados que você pode cometer para, entre aspas, estar seguro. São estas 2 atitudes que você vê em Jacó e em Rúben. E aí você tem um contraste extraordinário no texto. Porque diferente do egoísmo de Jacó, do egoísmo de Rúben, você vê agora a confiança de Judá. Olhe como o texto trata disso. Verso de número 38, Jacó responde a Rúben: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só.
Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fores, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Ou seja, Jacó está dizendo, eu não quero nem cogitar isso. Rubem assumiu a dianteira, tentou resolver a situação do seu jeito, colocou os seus filhos no fogo. E aí então entra em cena Judá. E o narrador, Moisés, no caso, começa o capítulo 43, frisando: a fome persistia gravíssima na terra. O problema continua ali. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Agora perceba Jacó. Jacó já ouviu a história. Jacó já sabe que eles não podem voltar sozinhos, que o homem poderoso da terra quer ver o seu irmão mais novo. Jacó diz, ele não vai, mas assim que acaba a comida, Jacó junta os filhos e fala assim, vai lá e vão comprar comida. Traga comida. O mesmo Jacó que estava com medo, porque ele viu que o dinheiro voltou na boca do saco. Mas na hora do aperto, vá, comprem mais comida. Jacó manda os filhos retornarem ao Egito, e aí Judá começa a explicar que eles não poderiam voltar sem Benjamim. Veja aí no verso 3. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vir conosco. Judá chama o seu pai e diz: não tem condições, meu pai. Nós já avisamos, nós já falamos para o Senhor da terra disse que nós não vamos nem olhar para ele se o nosso irmão mais novo não vier. E você vai perceber aqui que Judá começa a despontar como o grande líder da família, e não é à toa. Judá é aquele que vai receber a grande bênção de Jacó lá no final da história, quando Jacó na sua bênção disser que o cetro não se apartará de Judá. É de Judá que virá Davi, o grande rei. É de Judá que virá o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E é Judá que está despontando então como este líder da família neste momento. E veja como ele argumenta aí nos versos 4 e 5. Se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se porém não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier conosco. Olha, pai, se o Benjamim for, nós vamos, compraremos mantimentos para o Senhor, mas sem Benjamim não dá para ir. E Jacó começa agora a murmurar com ele. Veja no verso seguinte: disse-lhes Israel: por que me fizestes este mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Judá está argumentando com seu pai, mostrando para ele que não tem sentido irem sozinhos, sem o seu irmão. E de novo agora Israel está dizendo: olha, por que vocês fizeram isso? Por que vocês tinham que abrir a boca e dizer do irmão de vocês? Que negócio é esse? E algo interessante, se você notou na leitura, até então o texto está falando sobre Jacó, e aqui então Moisés menciona Israel. Judá está conversando com o líder daquele clã. A decisão é de Israel. Judá não está desobedecendo ou tentando desobedecer o seu pai. Judá está tentando convencer o seu pai. Judá está tentando levar o seu pai a entender, a perceber que aquilo que ele está pedindo não tinha sentido, mas a decisão de enviar Benjamim será de Jacó ou de Israel. Eles não podiam ter deixado Jacó dar uma bobeira e ter feito igual eles fizeram com José. Eles pegavam, raptavam Benjamim e levavam, e resolviam o problema do jeito deles. Eles não estão fazendo nada, ou Judá não está tentando propor nada sem a autorização do seu pai.
Ele é o líder, ele aponta caminhos, ele está despontando como líder, mas ele se submete à autoridade do seu pai. E ele vai convencer o seu pai, primeiro demonstrando a Jacó que Jacó estava colocando todo mundo em risco com aquela atitude. Veja aí nos versículos 7 e 8. Pois que Jacó diz assim: por que você fez saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei o vosso irmão? Com isso disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Então perceba aqui: meu pai, o senhor está colocando todo mundo em risco. Nós vamos ficar sem comida e nós vamos morrer. Deixa ele comigo. Deixa ele comigo. E eu vou trazer o mantimento. E nós não vamos morrer. Então veja como que ele está construindo o seu argumento. E aí talvez, se você é bem atento mesmo na leitura, você diga assim: pastor, não aconteceu isso. Não aconteceu isso. Eles estão blefando de novo. Eles estão mentindo. Porque quando Jacó disse: que negócio é esse? Por que vocês falaram para esse homem que vocês tinham outro irmão? A resposta: ele nos perguntou particularmente. O que a gente ia responder? Eles estão tirando o corpo fora. E uma das coisas boas das narrativas é que às vezes você vai lá na frente e vai entender que, por mais que o texto anterior não tenha mencionado essa história aconteceu. Sabe como você sabe disso? Vire aí uma página da sua Bíblia, vai lá no capítulo 44. E no capítulo 44 você tem os irmãos diante de José, certo? Jacó não estava no Egito, Jacó não viu a conversa, Jacó não sabe o que aconteceu. Mas agora Judá está diante de José, do seu irmão, argumentando. Veja lá no versículo 18. Então Judá se aproximou dele, de José, e disse: ah, Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: tendes pai ou irmão? E respondemos a meu senhor: temos pai velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste aos teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor: o moço não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Bom, se a história fosse mentirosa, ele contaria essa história para Jacó, e Jacó não saberia, mas diante de José ele ia falar isso. José ia falar: que doideira é essa, rapaz? Não falei nada disso não. Ele está lembrando de José: tem misericórdia, o Senhor perguntou se a gente tinha pai, a gente disse que tinha pai. O Senhor perguntou se a gente tinha irmão, a gente disse que tinha irmão. Ele está repetindo a história. Ou seja, diferente de outra ocasião em que eles mentiram descaradamente ao seu pai, agora eles estão contando uma parte da história que você não viu no primeiro encontro, mas que aconteceu e que Moisés deixou para registrar somente no capítulo posterior, que nós ainda vamos ver. Mas isso é só para frisar e já para tirar da cabeça de alguns a ideia de que eles estão mentindo. Não, Judá está sendo sincero nos seus argumentos. Ele está sendo ponderado. Ele está agindo de forma correta. Por que que vocês disseram? Porque ele perguntou, não dava para adivinhar o que ele ia fazer. Não foi por maldade, foi simplesmente para responder o que aquele homem queria. Então, primeiro ele demonstra a Jacó que Jacó está colocando todo mundo em risco. Depois,
ele se coloca como o responsável caso algo aconteça. Veja o 9, 43, 9. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu te não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Veja a discrepância da atitude de Rúben e da de Judá. Rúben chega lá e fala assim: deixa Benjamim comigo, está aqui meus filhos, mata meus filhos se acontecer alguma coisa. Judá diz o seguinte: olha, se eu não trouxer Benjamim de volta, eu terei pecado contra o Senhor. É isso literalmente o que o texto está dizendo. Ele está dizendo: eu serei o penhor, eu serei a garantia, eu terei pecado contra o Senhor. Judá está demonstrando confiança no Deus do pacto. Por mais que você não tenha ele mencionando isso aqui, veja o que ele vai dizer no verso seguinte, no verso de número 10. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta segunda vez. Veja a fé de Judá. Meu pai, faz nem sentido esse tempo que nós estamos perdendo aqui, a gente já teria ido e voltado. E aí você precisa lembrar de outro personagem bíblico, que viveu lá atrás, e que era o avô dessa moçada toda aqui. Abraão um dia foi confrontado por Deus, e Deus disse: pega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, oferece em holocausto. Abraão pega o menino, bota a lenha nas costas de Isaac, vamos subir. E aí o pessoal olha, são só os dois que estão indo. De repente, Isaac: pai, tem lenha, tem o cutelo, tem fogo, não tem um cordeiro? Nós não estamos esquecendo nada, não. Você lembra qual foi a resposta? Deus proverá para si um cordeiro. Isso é fé. Isso é fé. Judá conhece as histórias da sua família. Judá conhece o Deus da sua família. Judá conhece as promessas dadas a Abraão, a Isaac e ao seu pai Jacó. Mas parece que está todo mundo esquecendo dessas promessas, achando que vão morrer para cá, que vão morrer para lá, e Judá está dizendo: nós vamos e vamos voltar. E se não tivéssemos perdido tanto tempo, já tinha tudo acontecido. Ele tem confiança no Senhor, ou seja, junto com os irmãos, ele já tinha entendido que o Senhor os havia punido, que o Senhor já os havia disciplinado. Portanto, não é errado concluir que ele está confiando no Senhor e dizendo ao seu pai: nós vamos e vamos voltar. E como eu disse, o contraste com Rúben é gritante. Rúben oferece os filhos, Judá oferece a si mesmo como penhor. Eu morro se acontecer algo ao meu irmão. Jacó, pensando em si mesmo, tinha colocado em risco a sua família. Aqui está outro contraste. Judá, pensando na sua família, se coloca como a garantia. Ele coloca a sua vida na linha de fogo. Judá confia no Senhor. E é esta confiança que você precisa ter nos seus momentos de dificuldade. É o Deus do pacto que está com você. É o Deus que enviou o seu único filho para cravar na cruz o seu pecado, que está com você. O que temer? O que temer? Para que desespero? Para que tristeza? Para que angústia? Para que ansiedade? Como diz Paulo: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele, com o filho, todas as coisas?
Em Jesus Cristo, nós temos plena segurança. E a confiança no Senhor faz com que Judá tome essas atitudes corretas. Ele coloca os interesses da sua família antes dos seus próprios interesses, antes da sua própria vida. Quando você confia no Senhor, não há espaço para autocomiseração. Judá não está sentindo pena de si mesmo, como fez Jacó. Quando você confia no Senhor, não há espaço para autopreservação. Judá não está tentando preservar a sua vida como Rúben. Se der errado, meus filhos morrem, eu não. Eu assumo, eu estou nas mãos do Senhor. O que acontecerá? O Deus é quem vai dizer. Você não vai sentir pena de você mesmo, por exemplo, porque você está trabalhando demais. Porque o trabalho é bênção do Senhor, e você sabe que Ele está usando o seu trabalho para sustentar a sua vida. Você não vai reclamar das suas circunstâncias, porque você vai entender à luz de Tiago, que Deus está usando as provações para moldar em você o caráter de Cristo. Você vai lembrar à luz daquilo que diz Paulo, de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas. Até aquelas que não são aos nossos olhos muito agradáveis. Ao confiar no Senhor, você não precisa estar o tempo todo tentando se preservar, porque Ele é a garantia de que você vai perseverar na presença dEle. É Ele quem guarda os seus servos. Uma vez eu estava lendo a respeito de reputação, e reputação é uma coisa que por vezes a gente quer preservar a qualquer custo, e para preservar a reputação eu posso até dar uma mentidinha, certo? Desde que a minha preservação fique intacta. E aí tem um presbítero, Lupriolo, que eu gosto muito de ler, e ele diz o seguinte, que se Deus quiser tirar a sua reputação, Ele vai tirar, Ele vai manchar a sua reputação, para que você não confie na sua reputação, para que você confie nele. E se depois Ele quiser dar de volta a sua reputação, Ele vai dar. Então não se fie naquilo que você é. Confie no Senhor. Honre a Deus. Viva para a glória dEle. E espere nele. Tome atitudes corretas, de acordo com a palavra de Deus, sem temer o que pode acontecer. Porque se Deus ordena, você precisa fazer, e Ele está no controle. Ainda que as consequências por fazer aquilo que é correto forem ruins aos seus olhos, como aconteceu com José tempos atrás, quando ele amou a Potifar, não tomou a sua esposa e acabou na cadeia. Deus está no controle. Por último, aquele Jacó que começou a história com autocomiseração, sentindo pena de si mesmo, está sendo tratado por Deus, e ele termina essa parte da história confiando. E você vê no final da história a confiança e a justiça de Jacó, porque depois do testemunho de Judá, que convence o seu pai, Jacó termina também a história confiante. Ele está convencido pelo que disse Judá. E aí então, veja o que diz o restante do texto. Verso de número 11. Respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, ou seja, se é dessa forma que você disse e que você arrazoou, fazei pois isto: tomai mais do que é preciso dessa terra nos sacos para o mantimento, levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia, amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Lembra, o dinheiro caiu do saco, ele ficou com medo. Depois de todo o arrazoado de Judá, ele falou assim: é dessa forma, vamos fazer o seguinte: leve presentes para esse homem, leve dinheiro em dobro, leve o dinheiro que voltou. Ele está sendo justo.
ele está sendo honesto, ele está querendo agradar ao Senhor daquela terra, porque ele está considerando que pode ter sido tudo um engano, pode ter sido tudo um mal entendido, porque diante daquilo que Judá arrazoou, ele parece agora estar confiante de que os filhos eram inocentes, eles não fizeram nada, não tinha acontecido nada demais. E você percebe que Jacó está de fato com o seu coração confiante em Deus, porque depois que ele conversa com Judá, ele ora. O texto termina com ele orando. Veja no versículo 13: levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso. E eu tenho dito que os títulos que são usados nas orações, eles são bastante importantes. Como é que você ora a Deus? Veja, Jesus nos ensinou a nos aproximar de Deus, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você precisa ter consciência de que o Deus a quem você ora é o Deus que está acima de todas as coisas, é aquele que reina e que está sentado acima de todas as coisas. E agora Jacó está orando ao Deus Todo-Poderoso. Não há limite para o poder de Deus. Deus pode trazer o meu filho de volta. Deus pode fazer com que essa missão de vocês seja bem sucedida. É por isso então que ele ora: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem. Deus Todo-Poderoso é aquele que pode inclinar o coração deste homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Ou seja, Jacó agora está dizendo o seguinte: eu dependo de Deus, e eu sei que Deus tem poder para fazer tudo isso, eu confio nisso. Mas perceba a submissão de Jacó: quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ele confia que Deus é poderoso para restituir o seu filho. Ele sabe que Deus só fará se quiser. Jacó não está pressionando Deus para que Deus faça o que ele quer, como alguns ensinam as pessoas a orarem por aí. Ordene, reivindique. Jacó declara o poder de Deus: o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode mudar o coração daquele homem para ele ser misericordioso. O Senhor não faz se o Senhor não quiser. Então, se o Senhor não quiser, e se eu ficar sem os meus filhos, sem filhos ficarei. Ele se submete diante de uma circunstância adversa que outrora trouxe medo ao seu coração. E se eu perder o meu filho, meu coração vai descer com tristeza à sepultura. No final da história, se eu perder meu filho, eu fico sem filho. Deus é todo poderoso, eu confio nesse Deus. É assim que você se aproxima de Deus, sabendo que Ele pode fazer mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa, conforme o seu poder que opera em você. E ao mesmo tempo dizendo: seja feita a tua vontade. Porque, irmãos, nada acontecerá fora da vontade do Senhor, nada. Mas você precisa ter plena certeza de que você está nas mãos do Deus que controla as circunstâncias, e que tudo isso é para o seu bem. Problemas virão, dificuldades virão, coisas que nós não gostaríamos que acontecessem vão acontecer. Não é porque Deus não é poderoso, não é porque Deus não se importa com o seu povo, não é porque Deus não está ligando para aquilo que o meu coração anseia, é porque Deus sabe melhor do que eu daquilo que eu preciso. É por isso que eu preciso orar,
e me submeter. A forma como Jacó termina a história traz então esperança. Porque se o coração temeroso de Jacó terminou a história confiante, significa que há esperança para os meus medos e para os seus medos. Significa que você não precisa ser refém dos seus medos, das suas angústias, desde que você olhe para Deus. Desde que você olhe para Deus, confiado no Senhor, todas as coisas podem ser colocadas de lado. Todos os temores podem ser colocados diante dele. Todas as tristezas podem ser lançadas sobre Cristo. Todas as ansiedades que são conhecidas por ele podem ser confessadas e deixadas. Porque neste mundo você não está sozinho. E não é só que você não está sozinho. Quem está com você, o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É Ele quem está com você. Então confesse ao Senhor se você tem sido egoísta, se você tem pensado muito em você mesmo, se você tem sentido muita pena de você mesmo, e confie que Ele está no controle. E se você tiver nele a sua satisfação, você vai encontrar razão de alegria, mesmo diante dos dilemas da sua vida. Há aqui nesse texto então diferentes atitudes diante do medo. As atitudes egoístas de Jacó e de Rúben. Um que sentia pena de si, outro que tentava se preservar. Mas há também as atitudes piedosas de Judá e, por fim, do próprio Jacó, que tem o seu coração mudado e transformado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Você pode responder às circunstâncias de forma correta e piedosa, porque o seu coração, se você está em Cristo, já foi transformado. Ele já livrou você do pecado, Ele já livrou você de você mesmo. E por causa da obra do Senhor Jesus Cristo, você pode honrar a Deus na sua vida. Esses homens que antes pensavam somente em seus desejos, se lembra de Judá? Egoísta, que não quis dar o seu filho para sua nora, que querendo satisfazer o desejo do seu coração se deitou com uma prostituta. Agora preocupa-se com sua família. Agora se oferece em lugar da sua família. Judá aponta para aquilo que Cristo fará pelo seu povo. Jesus é a grande garantia da sua segurança. E veja, por mais que Judá estivesse se colocando aqui como garantia para a volta de Benjamim, não estava em seu poder. Estava no poder do Deus Todo-Poderoso. Jesus é a sua garantia. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. Do que você tem medo? Diante disso, a próxima vez que você cantar, te louvarei, não importam as circunstâncias, que isso seja cantado com a profunda convicção de que você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que se ofereceu como garantia por você, como seu penhor, e que por isso você pode honrá-lo, e você pode de verdade ir além do canto. Você pode louvar a Deus nas suas circunstâncias adversas, tributando a Ele toda a honra, glória e louvor. O Senhor está preparando aqui nessa história o sucessor pactual, aquele que entrou na linhagem do Messias,
É de Judá que virá o seu Redentor. Creia no bendito Deus que caminha ao seu lado. E viva confiado nele, para a glória dele.